Fala, senhores. Sou Yuri, psicólogo e militar, e quero, através desses vídeos, essas aulas aqui, passar algumas ideias úteis para que vocês parem de ser feitos de trouxa e parar de fazer merda também na mão de otário. Já tendo alguns anos, né, como psicólogo, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. A ideia de hoje é: se apresente e faça o seu melhor. Eu já quero deixar claro aqui desde o início que esses vídeos eu faço, né? Uma das inspirações é justamente o Major Kadar, né? Caveira lá do Rio, que acompanho já tem alguns anos, né? Participo dos grupos dele, troco ideia com ele de vez em quando, né? E é um cara que eu tenho como um grande exemplo, né? Em várias áreas da vida, até porque me assemelho, né? Claro, poucas coisas, né? O cara do gabarito dele, mas algumas coisas da vida dele assim eu vejo muito na minha vida, né? Que já aconteceu também. Então, é um cara que eu respeito muito, tenho muito orgulho de dizer isso, né? Acompanho já tem muito tempo. E isso aqui que eu faço, né? Eu já dava aulas há algum tempo, há anos também, né? Enfim, mas nesse formato aqui, né? É com certeza a influência dele, né? Então já quero deixar isso aqui muito claro. Mas vamos lá. Se apresente, faça o seu melhor. Entenda uma coisa. E esses vídeos aqui, né? Vou ter um nome, colocar o nome de Afiando o Fio. Por que Afiando o Fio? Porque a sua vida ela tem que ser uma lâmina, né? A lâmina ela é muito útil, tanto para se defender, tanto para buscar o seu alimento, tanto para construir, né? Algo para que você se proteja, sua casa, enfim, ali. Então a lâmina ela é multiuso, né? E a sua vida ela precisa, cachorro latindo, a sua vida precisa ser muito relacionado com essa lâmina. Eu vejo assim, né? Ela precisa ter uma utilidade, ela precisa ter uma função, ela precisa resolver problemas, né? Só que, assim como a lâmina ela só é útil quando ela tem um corte, quando ela faz realmente que ela tem a sua finalidade ali, quando o corte está bem feito, está bem amolado. Então, uma lâmina que não tem um fio de corte, ela não serve para nada, é inútil. É a mesma coisa a sua vida. Sua vida que não tem um sentido, que não tem as características que você precisa para viver bem, para cuidar dos seus, para se desenvolver, para evoluir, é uma vida inútil. E aí daí a gente entra já em outro assunto, que eu não vou entrar hoje aqui, mas é da falta de sentido, né? Mas isso é tema para outras aulas aí. E então, assim, afiando o fio, tudo isso aqui que a gente está fazendo, tudo que você busca, tudo que você se coloca à disposição para aprender, para se desenvolver, você está afiando o fio da sua vida, né? Então, por isso, afiando o fio, né? Você pode ver nos vídeos, vocês vão ver daqui para frente, a abreviação, né? AF, né? AF01, 02 e tal, né? São exemplos também que eu peguei lá do Major Kadar, porque eu estou enfatizando isso porque eu acredito muito em dar honra para quem merece honra, né? Valorizar quem te ensinou alguma coisa, né? Então, assim, vocês sempre vão me ver falar de alguma coisa relacionada a ele aqui. Então, assim, entrando já no tema, se apresente e faça o seu melhor. Por que é importante vocês entenderem isso? Na vida, há várias situações que você vai passando, só que se tem uma máxima que se repete, é a constante inconstância das ações, né? Começa uma coisa, deixa, vai para outra. Por quê? Porque estava difícil. Começa outra coisa, o fulano lá começou a me dar problema. Meu amigo lá começou a descobrir que não era meu amigo. Então eu saio dali e vou para outro lugar. Tá sempre fugindo, sempre é uma constante inconstante, né? E sempre dando justificativas para aquilo que você não tem coragem de fazer, dando desculpas, né? E é aquela coisa, a pessoa que é boa em dar desculpas, ela não precisa ser boa em mais nada. Porque se ela é boa em dar desculpas, ela vai dar desculpas sempre pro fracasso dela e vai arrumar sempre uma justificativa do porquê ela não fazer o que precisa fazer. Então aí a gente vem e fala, olha, se apresente e faça o seu melhor. Faça o seu melhor porque
Às vezes não, o seu melhor, principalmente no início das coisas, não vai ser suficiente. Filho, presta atenção uma coisa. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Tem muita gente se perdendo, sofrendo, porque não consegue cumprir com as expectativas que elas mesmas colocam nelas. Né? Mesmo, enfim. Vocês vão ver falar um monte de palavra errada aí. Mas aqui a intenção não é dar aula de português, é passar ideia para vocês. Então, as pessoas se frustram porque não conseguem cumprir as expectativas que elas têm sobre elas mesmas. Só que você precisa entender que essa frustração é justamente o que você precisa para poder se desenvolver. Porque, veja bem, o processo de desenvolvimento de uma pessoa é justamente como essa seta aqui. Essa seta não foi colocada aqui para isso, mas dá para a gente exemplificar. Presta atenção. Quando você começa a aprender uma coisa, você está aqui, né? Você começa a aprender e aí você acha que está melhorando e aí você descobre que você não sabe tanto. Aí você desce. Vai descendo, só que aí você insiste. E aí você vai subindo. E a seta ela só sobe. O gráfico ele só vai subindo. Vai subindo para quem? Para quem? Para quem não desiste. O gráfico só sobe para quem não desiste. Só que aí vocês querem fugir do quê? Da frustração, porque, claro, ninguém gosta de ser frustrado. Só que aí aqui a gente entra em outro ponto, que não se trata daquilo que você gosta, mas daquilo que você precisa. No Instagram vocês me vêm falando bastante disso. Você não tem que fazer o que gosta, mas o que precisa. E muitas vezes o que você precisa é justamente aquilo que você não quer. Cala a boca. Só cala sua boca e faça o seu melhor. Se apresente e faça o seu melhor. Às vezes não. O seu melhor não vai ser suficiente no início. Todo mundo sabe disso. Não vai resolver o problema de início. Mas não interessa. Não interessa. Sabe por que não interessa? Porque você está num processo. Você está se desenvolvendo. Faz parte não dar certo. Faz parte não funcionar. Faz parte você meter a cara na parede. Faz parte você se frustrar. E aí, quando você não desiste, essa frustração, esse erro, de erro em erro, uma hora começa a virar acerto. Por quê? Porque você é bom? Porque você é especial? Não, seu animal. Porque você já errou tanto que começa a aprender a fazer o certo. É uma questão de lógica. Eu passo numa rua que tem um monte de buraco. Eu lembro de falar isso para meus pacientes quando eu trabalhava lá em Cocalinho, como psicólogo da saúde, psicólogo clínico, e eu sempre falava isso. Tinha umas ruas que tinham uns buracos, eu falava, se você não conhece aquela rua, você vai passar lá e vai cair no buraco. Aí tem vários buracos naquela rua, aí você passa de novo, cai no outro, cai no outro. Vai chegar uma hora que você vai passar naquela rua, você vai desviar todos os buracos e nem vai perceber que tem buraco. Por quê? Porque já está automático. Por quê? Porque você já caiu um monte, ou seja, você já errou um monte. E aí você desenvolve esse aprendizado. Por quê? Porque você fez repetidas vezes e não deixou de passar naquela rua, você continuou passando, ou seja, você não desistiu. Então, até o processamento sináptico, a sinapse. O que é sinapse? É caminho de aprendizado. A sinapse, né, o processamento sináptico, ele é um caminho de aprendizado, ou seja,
Isso aí acontece no seu cérebro, né? Quando você está aprendendo algumas coisas, é passado informações pelos neurônios, né? O neurônio chega perto do outro, tem a descarga neuronal, né? E é passado as informações. E aí é como se fosse uma... Você já passou em fazenda? A estrada de fazenda. Estrada de fazenda, ela tem os caminhos, né? E aí tem no meio fica o mato, né? Por quê? Por que só fica os caminhos? Porque os carros passam ali, caminhão, o cavalo, não interessa. Vai fazendo um caminho e vai marcando o chão e não nasce capim onde passa o pessoal. Ou seja, foi feito um caminho. Mas por quê? Porque passou diversas vezes e não parou de passar. Gerou uma marca. A sinapse é isso. Você continua fazendo e vai... Imagina o seu cérebro como se fosse um grande pasto. Né? E aí você começa, sei lá, vou aprender a comprar Bitcoin. Eu não faço ideia de como que faz isso, mas vamos dizer que você está aprendendo isso daí. Você vai estudando, vê vídeo aqui, lá, e vai, tenta, e erra, e vai de novo, e corrige. Ah, errei daquela vez, agora eu aprendi que aquilo não é assim. E vai indo, e vai indo. Depois de um tempo, onde só tinha um pasto cheio de capim ali, começa a aparecer uns riscos. Aparecer uns caminhos, uns trieiros, vamos colocar assim. Por quê? Porque você passou tanto, você foi tanto, andou tanto, que desenvolveu aquilo. E aí você aprendeu, fica lá marcado. É que nem aprender a andar de bicicleta. Dificilmente a pessoa, a não ser que ela tenha um acidente muito grave, bata com a cabeça e gere alguma lesão ali, morfológica no cérebro, ela não aprende a andar de bicicleta. Ela não desaprende a andar de bicicleta. Você aprendeu, o processo de aprendizado ele é um tanto quanto, às vezes, doloroso. Você cai, machuca e tal, frustrante, porque você queria aprender logo e está demorando, mas depois que você aprende, acabou. Por quê? Porque você não desistiu. Depois que você não desistiu, aquilo se massificou, ficou fixado em você. Deixa eu mexer esse ar aqui, tá na minha cabeça e tá me atrapalhando. Então, aquilo se massificou, ficou marcado. E aí, não se perde mais. Quando você entende isso, você começa aí sim direcionar a sua vida para um lugar que tenha um sentido, que tenha um motivo, que tenha um porquê de fazer o que precisa ser feito. Mas por quê? Porque você não desistiu. E no processo, você fez o quê? Se apresentou e fez o seu melhor. Só que para que a gente possa entender isso, a gente precisa começar a entender isso aqui. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque o problema aqui é você estar numa situação de querer ter isso, querer ter essa resiliência, essa insistência, esse comportamento de não desistir, mas não consegue. Então a gente precisa fazer esse caminho. Tem que começar daí. Primeiro a gente entende aqui, quem é você quando ninguém está olhando? Porque é muito fácil ser uma boa pessoa quando todo mundo está ali te fiscalizando. É muito fácil falar que é da igreja, uma boa pessoa, quando você está lá na igreja. É muito fácil falar assim, né? Cada fala isso. Fala assim, bom, fala que você não é ladrão. Mas você já teve chance de roubar? Quando ninguém estava olhando, estava só você e o objeto lá? Se você nunca passou por essa situação, então eu não sei se você não é um ladrão. Você nunca foi testado, você só não é aquilo que você já teve a oportunidade de ser, mas escolheu não ser. Então,
a gente precisa entender. Você precisa entender quem é você quando ninguém tá te olhando. Porque ser o certinho, ser o legalzinho, ser o amigo de todo mundo, na frente de todo mundo, é fácil. Eu quero ver você ser essa pessoa maravilhosa aí quando você tá sozinho. Quantas vezes eu presenciei pessoas de falar assim, na rua, parece ser um filho exemplar, uma pessoa maravilhosa, educada, trata todo mundo bem, polido, tal, não sei o quê. Parecia até um personagem que não parecia real. Mas e em casa, como é que é o fulano? Ah, quando tá só ele e a mãe? Ah, mãe, não me enche o saco. Ah, mãe, não me deixa. Para de ficar me amolando. Para de ficar pedindo favor. Ah, para de ficar querendo que eu resolva o problema aqui, não sei o quê. Quem é você quando ninguém tá olhando? Quem é você quando tá sozinho? Então, para que você se torne a pessoa que se apresenta e faça o seu melhor, primeiro você precisa entender. Você tem feito o seu melhor quando ninguém tá olhando? Porque não ser essa pessoa sempre vai ser o ponto mais crítico de quando a gente está só. E aí, a gente começa a entender que tudo que você faz precisa ter um direcionamento, de ter um motivo de fazer. Entende? E aí, com isso, você vai começando a ligar um outro ponto, que é o quê? Você não pode estar aqui por acaso. Aqui é aonde? Na sua vida. Então, uma coisa, Deus, né, na pessoa de Jesus, e aí Jesus vai e fala, né? Fazer isso em memória de mim. Uma das frases. Outra que Jesus faz, né? Aquele que vocês perdoar os pecados, eles serão perdoados. Quando está falando ali, instituindo o sacerdócio. Aqueles que creem vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. E várias outras indicações que Jesus está falando assim, olha, vocês são criatura divina. Vocês foram criados por Deus, logo são de Deus. Têm as maiores potencialidades, ou seja, vocês podem fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Mas o que você tem escolhido fazer? O que você tem escolhido fazer com a sua vida? Porque potencial você tem. Não, mas eu nasci numa família pobre e eu passei dificuldade. Ah, eu não tenho, eu só preciso de uma oportunidade. Para com essa merda essa desculpinha idiota sua. Para com isso. Eu lembro quando eu tava na faculdade. Entrei na faculdade de 16 para 17 anos. Entrei bem cedo. E teve uma época da vida, acho que no terceiro ano de faculdade eu já estava atendendo na clínica de psicologia. Já atendia como estagiário, terceiranista. E a faculdade era de manhã. E durante a tarde teve um período que eu trabalhei como servente de pedreiro, né, com um primo, e ajudava ele em algumas obras. E uma dessas obras a gente estava fazendo numa clínica médica. E aí os médicos colocaram uma secretária lá para ser a porta-voz ali para falar com o pedreiro, né, com a gente ali. Tava no terceiro ano da faculdade. Acho que tinha 18, 19 anos. E aí eu lá trabalhando como servente, fazendo massa ali pro meu primo. Essa mulher, eu escutei ela falando assim, né?
Nossa, esse menino tão novo, né? Podia estar estudando, fazendo alguma coisa de mais importante na vida, né? Ficar mexendo com... E eu lembro, né? Eu sempre falo isso porque é uma coisa que me marcou bastante. E aí, depois dessa mulher, né? Passado um tempo, ela nem faz ideia. Essa mulher veio a ser minha paciente. Eu atendi ela. Então, assim, pra que você quer dar desculpa? Oportunidade, não sei o quê. Oportunidade quem faz é você. Para que essa merda, isso deixa a gente extremamente assim. Isso me deixa com muita raiva de esses mimimi, esse chororô. De, mas eu preciso. Mas. O que você precisa é tomar vergonha na cara, é se apresentar e fazer o seu melhor. É isso que você precisa, não é de oportunidade, não é de padrinho, não é de ajuda. Você precisa se ajudar. Você precisa de você. Mas se tiver ajuda, Brasil, maravilha. Não estou dizendo que eu não tive ajuda. Quantas pessoas me ajudaram? Meu Deus, não posso nem falar aqui porque eu vou esquecer de um monte de gente. Mas você não pode depender disso, colocar isso como uma condição. Eu só vou se. Para com isso, cara, para com isso. Até quando você vai ficar se colocando nessa posição de coitadinho, de que precisa disso e daquilo? Para com isso. Você não percebe que você está se destruindo fazendo isso? Você não percebe que você está colocando a sua vida em xeque todos os dias que você coloca condições para fazer alguma coisa? Aí eu só vou se, como se você fosse um revoltado e tá pregando o seu manifesto ali de revolta, indo contra você mesmo. Você percebe o quanto isso é idiota? O quanto isso é ilógico, é irracional? Você tá indo contra você mesmo para passar uma mensagem de alguma coisa. Para com essa merda, cara. Para com isso. Então, olha, tô olhando aqui se tá ligado. Você não tá e não pode estar aqui por acaso, não pode. Se apresente, faça o seu melhor, mas o meu melhor não é o suficiente. Foda-se se não é o suficiente, mas é o seu melhor, até você se desenvolver e melhorar esse melhor e ficar melhor e ir se desenvolvendo até que você faça com excelência. E não precise mais se preocupar em melhorar. Claro, a melhora, ela sempre vai vir para aquele que está sempre fazendo. Mas chega um momento que as coisas começam a sair com um pouco mais de naturalidade, porque já foi dominado ali por você. Né? E aí isso aqui a gente chega em outro ponto, que é o quê? Outra idiotice, né, que vocês cometem com muita frequência. Querer reconhecimento sem ter apresentado resultado nenhum. Os únicos que podem ter o seu reconhecimento ou que vão te dar reconhecimento, não importa a situação, são as crianças. Por quê? Primeiro porque são irracionais. A criança é o que mais se assemelha, né, cientificamente falando, com os animais, né? Por quê? Porque ela não desenvolveu ainda, né, não fez as ligações do seu córtex, né? O córtex é a parte racional do ser humano. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento, é uma criança. Ela desenha aquele desenho horroroso lá e vem e fala, papai, que lindo. O que você vai falar? Sim, tá lindo, maravilhoso o seu desenho. Por quê? Porque você não vai ser um idiota também e vai frustrar a criança ali. Então, ela gosta desse reconhecimento, por quê? Porque ela se sente importante para você, mas ela é uma criança. Só as crianças, só a criança. Merece reconhecimento sem apresentar resultado nenhum. E até certo ponto também. Isso aqui não pode ser o tempo inteiro. Se você quer ter reconhecimento, primeiro, você não tem que fazer nada buscando reconhecimento, já está errado.
Reconhecimento, ele é uma consequência daquilo que você faz. Você fazer qualquer coisa, em qualquer época da sua vida, buscando que alguém observe e te elogie, isso é infantilismo. Nem existe essa palavra, né? Mas é um eu mesmo, é a busca por mim mesmo. Não, eu preciso me afirmar. Eu preciso que as pessoas falem que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você precisa... Eu ia falar um negócio aqui, mas tem pessoas que têm uma visão sobre mim e não entendem um outro lado, né? Mas enfim. Não faça nada buscando a palavra que outra pessoa pode dar para você. Não faça. E não seja um infantiloide que quer reconhecimento sem apresentar resultado. Reconhecimento é igual a resultado. Se não tem resultado, não tem reconhecimento. E reconhecimento é consequência. Reconhecimento é consequência. Acho que tem acento aqui em consequência, né? Não lembro. Deve ter. Se não tiver, tá errado e que se dane também. Então, o que acontece? Você pode ver que uma coisa vai ligando a outra. Você não pode buscar isso aqui sem apresentar nada. É que nem você querer ter uma rainha sem ter um reino. Cada fala isso também. Não tem como, filho. Não tem como. Não tem como você querer ter uma rainha sem ter um reino. Porque a rainha só é rainha porque ela está casada com o rei. E o rei precisa de um reino para poder reinar. Consegue entender? Ou seja, não adianta você querer ter reconhecimento sem apresentar resultado. Não tem como. Não dá. É o famoso colocar a carroça na frente dos bois, inverter a ordem. Não funciona assim. Mas hoje em dia as pessoas insistem em fazer, teimar que tem que ser assim. E aí se frustra. Cheio de problemas, cheio de doença, cheio de coisa. Né? Então, assim, o resultado, ele só vai acontecer quando você entender isso aqui, ó. Disciplina. Disciplina. Disciplina para fazer. Resultado, ele é consequência de uma disciplina. Ou seja, o que é disciplina? Disciplina é igual a fazer. Que é igual, nem era a intenção, né? Que é igual a resultado. Disciplina é se apresentar. Pessoal, como eu sou militar, só falar as bases do militarismo, né? Militarismo ele é pautado em duas grandes colunas, né? Hierarquia e disciplina. Então, quando a gente fala de disciplina, coloquei até no brasão que eu fiz, depois eu vou explicar, fazer uma aula só sobre ele. Disciplina, já imagina lá o cara pedindo continência e não sei o que, se senhor, não senhor, se apresente, meia volta, rompe marcha. Não. Disciplina, simples para você entender. Simples. Disciplina é igual a fazer. É só isso. Acordar todo dia 4 horas. Beleza, você vai lá e faz. Faz porque gosta? Não, odeio. Mas faz. Pra quê? Disciplina. Ah, precisa emagrecer. Diminui a comida. Come menos. Pra quê? Pra emagrecer. Por quê? Você gosta? Não. Mas por quê? Porque eu tenho disciplina. Ou seja, eu estou fazendo. Pra academia, eu treinar todo dia. Ah, mas hoje eu tô doente. Hoje eu não tô tão legal. Mas você vai lá e faz. Por quê? Disciplina. Disciplina é fazer. Pare de assemelhar, de comparar, de colocar no mesmo balaio aí, disciplina de
Maria, caiu foi tudo aqui. Pera aí, só um minuto. A luz caiu, porque aqui é tudo uma gambiarra. Né? Vocês segura a onda aí que a gente já se organiza. E é assim mesmo aqui, não tem essa de corte, de nada, não. Já tá mais ou menos ali de novo, né? Eu acho que está, sei lá. Beleza, voltando. Disciplina. Para de assemelhar, de comparar disciplina com coisa ruim. Com brutalidade, com rigidez, com isso, com aquilo. Não é assim que funciona. Disciplina é fazer. Disciplina é fazer. Faça que você vai conseguir aquilo que está no anterior, que é resultado. Né? E aí, só que esse processo, ele demanda uma outra postura sua. Se você não se impõe, alguém vai te pôr aonde ele quer. Se você não se impõe, ou seja, você não se posiciona, alguém vai posicionar você na ordem que ele quiser. O que significa isso? Estou falando para você brigar, caçar confusão, não sei o que, não tem nada a ver com isso. Não é isso. É você ter uma postura diante de todas as situações da vida. Tem duas pessoas brigando ali, você sabe o que você vai fazer. Nesse caso aí, eu te aconselho, não se envolva, você tem nada a ver com isso. Quantas pessoas já morreram porque foi tentar dar uma de amigo da vizinhança e tomou o dele? Mas enfim, é só um exemplo. Tem um problema em casa, você tem uma postura. Problema no trabalho, você tem uma outra postura. Ou seja, você tem um modo de agir para cada situação da sua vida. Você precisa saber o que fazer. Não pelos outros, mas por você. Se você prestar atenção aqui, ó, eu estou dando direcionamentos para vocês se posicionarem na vida. Cada um desses pontos aqui. E tudo isso converge aqui. Se apresente, faça o melhor. Então, quem não se posiciona é posicionado. Né? Por quê? Aí a gente vem para cá. O seu nome, o que é o seu nome? O nome é um código. O que significa isso? Código passa uma mensagem. O seu nome precisa passar uma mensagem. Ao Yuri. Quando alguém escuta meu nome, tem alguma... já gera várias características na cabeça daquela pessoa que formam a minha pessoa para ela. Você forma características na cabeça que gera aquela imagem da pessoa. O Yuri. O Yuri é assim, assado, tal. Quem gosta de mim vai olhar os pontos bons. O Yuri não sei o que, nossa. O prezado do Yuri. Isso e aquilo. Quem não gosta de mim já vai olhar já vai gerar uma imagem negativa. Pô, Yuri, tá doido? Não, cara, vê outra pessoa, não sei o que e tal. Não, nem fala do Yuri, não sei o que. Então, o seu nome ele precisa passar uma mensagem. E aí eu te pergunto, qual é a mensagem que o seu nome está passando? O que você está fazendo? Quem é a pessoa qual é a imagem da pessoa que é gerada na cabeça das outras quando o seu nome é falado? É o bunda mole, é o cagão, é o que omisso, que nunca se apresenta, que nunca se coloca à disposição? Ou é o cara que as pessoas podem contar? Enfim, não sei. Não estou fazendo juízo de valor aqui, não. Só estou te fazendo pensar, te provocando a pensar. Qual é a mensagem que o seu nome está passando? E aí, a gente chega aqui na questão do erro. Errar faz parte. Eu concordo. Só que continuar errando é escolha. Você errar repetidas vezes é escolha. Você está escolhendo. Você está escolhendo viver daquela maneira. Então, se a sua vida está uma merda hoje,
A culpa é sua. Vocês sempre vão me ouvir falar disso daqui, ó. Eu devo ter escrevido tudo errado essa merda aqui. Autoresponsabilidade. Deve ter alguma coisa errada aí, mas enfim. Autoresponsabilidade. A culpa é sua. Ah, não, mas não sei o que e tal. Eu tô frustrado com a minha vida, as coisas não estão dando certo. Ah, eu não tô no emprego que eu quero. A culpa é sua. Se tá ruim e você continua, é porque você já é conivente, você já aceitou. É uma escolha. Ó, aqui, ó. Errar faz parte. Repetir o erro é escolha. Você escolheu. Todo erro é uma oportunidade de aprendizado. Se você não aprendeu, porque você não escolheu aprender. Você preferiu ficar naquilo ali. Então, seja homem, mulher, enfim, para assumir aquilo que você escolheu. Se tá ruim e você não fez nada para mudar, é porque você escolheu estar nessa merda aí. Então toma vergonha na cara e para de ficar dando desculpa. Assume. Beleza, você quer ficar no erro? Tudo bem, isso é seu. Mas pelo menos tenha a hombridade, tenha o caráter de assumir. Não, tá uma merda, tá horrível, mas eu escolhi ficar vivendo essa merda aqui. Então tá bom, tranquilo, não tem problema, a escolha é sua. Beleza? E aí, tudo isso daqui nos traz para cá. Se apresente e faça o seu melhor. Como eu faço isso? Eu já te dei uma aula sobre isso. Se apresentar e fazer o seu melhor é se colocar à disposição da circunstância da sua vida e com aquilo que você tem naquele momento, entregar. Disciplina, ou seja, fazer. Entregar, fazer. Ah, deu errado, não interessa, eu continuei, tô fazendo o meu melhor, tô fazendo o meu melhor, tô fazendo o meu melhor. Aquele seu melhor que não era suficiente começa a se tornar suficiente. E aí você já dominou aquela parte. E aí vai para outra. Enfim, espero ter ajudado. Se comenta aí de onde você é, se você está vendo esse vídeo, a parte que mais te chamou a atenção, se foi útil para você, se você concorda, se você discorda, enfim. Estou começando esse projeto aí, espero poder ajudar, né? E se for útil para você também, mande para alguém, porque se te ajudou, também pode ajudar outra pessoa. Beleza? Até mais, até o próximo.